Estamos chegando neste sabadão aqui no canal do Leste com as últimas notícias do Fluminense, que agora tem um período de descanso e ao mesmo tempo trabalho, preparação para voltar após a data FIFA, quinta-feira que vem. Eu jurava que esse jogo ia ser quarta-feira, acho que eu até falei num vídeo recente, alguém me corrigiu que o jogo seria quarta-feira, mas é quinta-feira, ou seja, mais um dia que o técnico Luiz Ubeldía vai ter para preparar o time e talvez fazer mudanças que ele achar necessárias. E muito em breve ele vai ter reforços. Eu vou explicar porque eu estou falando isso. Se você puder, já sabe aquele recado de sempre para você não esquecer de deixar o seu like aqui até o final do vídeo e de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, por um acaso, está assistindo aqui o canal do Leste pela primeira vez, quer ficar bem informado sobre tudo que acontece no Fluminense, sinta-se à vontade, a casa é sua, se inscreva, deixa o like e seu comentário também, evidentemente, é sempre muito bem-vindo. Falei de reforços porque Paulo Henrique Ganso deu uma entrevista ontem ao Sport TV e ele mesmo disse que na segunda-feira ele estará já na transição trabalhando com bola no campo, junto com os demais jogadores. Tinha falado que acho que foi na sexta-feira que isso iria acontecer, ele já estava ali numa fase, avançando um pouquinho nessa fase de transição, já estava fazendo alguns trabalhos específicos ali no campo, mas não junto com os demais companheiros, mas a tendência é que na segunda-feira ele já fique novamente, não à disposição para o jogo de quinta, porque é outra conversa, né? O Ubeldía vai e a comissão técnica dele, eles vão analisar dia a dia após a recuperação do Ganso, mas de qualquer forma é um avanço e estou bastante curioso para saber como o Ganso vai ser utilizado pelos Ubeldía, se vai ser utilizado. Eu vou falar sobre isso já já. Outro também que muito em breve vai voltar é o Nonato. Eu não sei se já na segunda-feira, mas ele teve uma tendinite no pé direito, né? Acabou, depois daquele jogo contra o Vitória, se não me engano, acabou ficando fora do time. Quando estava voltando, sentiu um problema na panturrilha. E aí teve que voltar para o DM novamente. Mas essa semana, ao longo dessa semana, é bem provável também que ele consiga se recuperar. E aí, muito em breve, o Ubeldía terá força máxima à disposição dele, o que por enquanto ainda não é possível. Temos 2 semanas aí mais ou menos de trabalho do argentino e, cara, é impressionante como o futebol são tantos jogos, é tanta intensidade, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente esquece, né? A gente está falando de 2 semanas apenas, é muito pouco tempo. Mas ainda assim, dentro desse pouco tempo, o Ubeldía já fez mudanças significativas em relação às opções que vinham sendo mais acionadas sob o comando do Renato. Já até comentei isso aqui recentemente. E aí, fazendo um balanço, acho que dá para fazer um balanço agora, e depois daqui mais 2 semanas, quando ele tiver um mês, a gente fazer um novo balanço para saber, é até bom para a gente entender melhor como que o trabalho dele está evoluindo à medida que ele vai conhecendo mais o grupo do Fluminense. Dá para dizer, de cara, que alguns jogadores ganharam moral com o Ubeldía. Principalmente o Acosta. O Acosta ele sai de um jogador que já vinha sendo utilizado pelo Renato, sim. Tanto que no jogo da saída do Renato, o Acosta é titular contra o Lanús, mas ainda não era um titular absoluto, né? E o Acosta passa a ser uma peça-chave central do esquema dele. E daí a minha interrogação sobre Ganso, que eu vou falar já já. Mas hoje eu acho que não há, nesse início de trabalho, se pudesse definir o jogador do Fluminense sob o comando do Ubeldía, neste princípio, seria o Acosta. Acho que não tem muita discussão. O jogador ganhou mais moral com ele e com a torcida também, de uma forma geral. Né? Passa a ser o cara do time, do momento. E o futebol é muito de momento. Né? Já teve o momento do Canóbio, já teve o momento do Serna, já teve o momento de Hércules, Martinelli. Agora estamos no momento do Acosta. E o time passa totalmente por ele. Lima, que chegou a ser bastante utilizado pelo Renato, estava jogando mal, como vinha jogando mal toda a temporada, foi vaiado pela torcida, o Renato deu uma escanteada no Lima, no final ameaçou trazer ele de volta, mas agora o Ubeldía entrou em todos os jogos e participou de 2 gols diretamente. E mesmo nesse jogo ruim contra o Mirassol, não dá para dizer que o Lima entrou mal no jogo. Né? Então parece que é um jogador que está conseguindo se recuperar na temporada e até pela entrevista que ele deu, parecia ser um dos mais insatisfeitos, né, com o Renato Gaúcho. Um de tantos ou quase todo o elenco, como falei para vocês várias vezes aqui. Bom, além dele, Keno entrou contra o Atlético Mineiro, foi titular contra o Mirassol, no entanto sentiu. Aliás, tem que buscar informação sobre o Keno também. Eu fiquei de atualizar isso, acabei não atualizando. Mas é outro que ganha espaço, que passou à frente em tese, pelo menos parece ter passado à frente do Soteldo.
John Kennedy é outro também que dá água pro vinho, né? Porque é um jogador que não vinha sendo utilizado ali pelo Renato, era a terceira opção. De terceira ele passa para a primeira opção, ainda com asterisco para saber se contra o Mirassol foi uma questão física ou se foi técnica mesmo. Não me parece ser uma questão física, acho que foi uma escolha do Zubeldia. Então ele pula de terceiro para a primeira opção do Zubeldia. E o Everaldo, que era a primeira opção do Renato, passa a ser a última opção para o Zubeldia. Né, o Everaldo hoje está na situação que o John Kennedy estava antes. Para mim isso está bem claro. Então são mudanças, você vê. Todas essas são bem significativas em relação ao que o Renato vinha fazendo, né? Acho que acho que não dá para, né, negar isso. Jogador também, outro que perdeu, dá para dizer que perdeu espaço. Everaldo, além do Everaldo, o Otávio, que ameaçava ser uma primeira opção ali pelo Renato, já não é tanto assim mais. O próprio Bernal, mas em um ou outro normalmente tem que entrar como primeiro volante. Então ele não me parece muito decidido ainda sobre quem é a primeira opção dele neste setor. O Fuentes também é um jogador que não jogou ainda com o Zubeldia. Não dá nem para dizer perdeu o espaço, mas assim, não me parece ameaçar a posição do Everaldo por enquanto. Agora o Zubeldia gosta de laterais que se constroem por dentro. Vale a gente ficar de olho para ver se ele vai tentar utilizar o Fuentes dessa forma, que é outro jogador que vem muito mal esse ano também, é verdade. Tem dois que estão no meio do caminho aí para mim. Santiago Moreno e Germán Cano. O Cano, de cara, ele já é titular. Depois, enfim, acaba ficando fora, volta para esse jogo contra o Mirassol, reserva. O Cano hoje, ele não é titular do Zubeldia ainda para mim. Ele tá brigando com o John Kennedy ali. E acho que nem tem que ser mesmo titular absoluto pelo que vem jogando. Isso é outro ponto que para mim não tem muita discussão, infelizmente, né? E o Santi Moreno vem ganhando mais minutos, vem entrando, mas não respondeu bem. Então eu não sei se o Zubeldia vai insistir. Até falei na live de ontem, no Jornada, que, cara, assim, beleza. Uma coisa é o Soteldo, que já recebeu várias e várias chances e não evoluiu em nada. E não conseguiu decidir um jogo e não participou diretamente de um gol. Outra coisa é o cara que não vinha entrando, aí entrou 2 jogos, e aí não dá pra limar o cara. Assim, ele tem que ter pelo menos uma sequência pra gente ver realmente se ele tem condições, se não tem condições, porque é muito pouco tempo de clube ainda. Eu não coloco o Santi Moreno assim, no lugar dos outros. Se o cara entra mais um jogo, depois ele entrou outro e não evoluir em nada, aí peraí, tem que segurar, tem que dar chance pra outro. E é nesse ponto que eu vou falar em relação aos garotos. Não sei se a atuação do Moreno foi muito ruim contra o Mirassol. Não sei se o Zubeldia vai insistir nele. Vamos ver. Mas acho que poderia tentar mais uma outra situação no jogo no Maracanã, para ver se realmente é só aquilo ali que ele vai conseguir apresentar, pelo menos agora que, até o momento, não disse ainda que veio. O Soteldo tá ali naquele limbo ali. Me passa a impressão que o Zubeldia gosta dele. Ele entrou, foi a primeira opção dele, depois já perdeu o espaço ali pro Keno, dividindo com o Santi Moreno. O Soteldo, para mim, tá ali no limbo. Vamos ver qual vai ser, nos próximos jogos, quais serão as opções. Isso vai sinalizar pra gente quem de fato tá caminhando para ganhar e para perder espaço em relação aos jogadores que hoje são reservas, né? E aí, por falar em reservas, aquela história, Lavega, Lescano, Riquelme, o próprio Júlio Fidelis, atletas jovens que ainda não tiveram chance com o Zubeldia. E aí, foi o que eu falei no vídeo aqui anterior, é a hora talvez dele romper nesse sentido de começar a dar chance para esses garotos também, à medida que outros figurões não estão correspondendo, outros reforços que chegaram não estão correspondendo. São 2 semanas, é muito pouco tempo ainda. Vamos observar a partir de agora, depois da data FIFA, é uma semana treinando, e aí o cara pode fazer treinos mais intensos, pode observar mais. E aí, vamos ficar aqui na expectativa por mudança em relação a isso. Porque à medida que Soteldo, Santi Moreno e aí eventualmente o Keno, se continuar entrando ou não jogando bem, esses garotos precisam ter oportunidade. E eu realmente me recuso a acreditar que o Riquelme tem menos futebol do que o que eles apresentaram até agora. Vamos ver se isso vai mudar, se essa hierarquia no banco de reservas ela também vai mudar. Em termos de time já mudou muita coisa, mas a hierarquia no banco nem tanto assim.
E aí, para fechar, esse ponto que vai ser assim, uma questão muito importante que a gente vai debater. É o aproveitamento de Paulo Henrique Ganso. O Ganso volta, ele já estava escanteado pelo Renato antes, sendo que ele era uma terceira opção. Porque o Renato jogava com 3 volantes, aí quando não jogava com 3 volantes entrava o Acosta, e aí só numa outra situação jogava o Ganso. Agora ele não tem, por parte do Zubeldia, uma formação com 3 volantes como titular, mas ele tem um cara jogando muita bola, que é o Acosta, que não joga o jogo inteiro, por uma questão física. E aí, assim, eu acho difícil o Ganso, pela temporada que ele vem fazendo, ele entrar e conseguir jogar mais do que a Acosta está jogando e entregar mais intensidade que o Acosta. Eu acho difícil, acho improvável. Ele vai ter que mudar muito a postura, o comportamento e claro, tá bem fisicamente, né? E não sei se ele vai aceitar bem esse papel de coadjuvante aí até o final do ano. Ver como que vai ser a relação ali do Zubeldia com o Ganso. Numa entrevista coletiva, na primeira ou na segunda, ele é perguntado sobre a utilização dos dois juntos, ele fala, olha, tem que ver, a gente vai avaliar, mas nem sempre os melhores têm que jogar juntos. Ele falou isso. É para mim um sinal bem evidente ali de que, fala, cara, eu vou ver, vou avaliar, prometo que vou analisar com o coração, mas acho muito difícil acontecer. E eu também acho muito improvável isso acontecer. Bastante improvável. A não ser que ele tirasse um atacante e ainda assim, para jogar num 4-4-2 super clássico, né? E ainda assim acho difícil. Vamos ver. Vamos ver primeiro como o Ganso vai voltar, né? E tem o Nonato também, que é um jogador importante para ser opção, é um jogador interessante, importante para ter no banco de reservas. E aí vai briga com o Otávio, briga com o Bernal ali. São as primeiras impressões que temos do Beldini, os primeiros mais ou menos aí 15 dias de trabalho, 4 jogos que ele tem à frente do Fluminense. Daqui a 2 semanas, se a gente avalia novamente com um mês, vamos ter uma noção melhor, com mais jogos, mais treinos, para saber e ter uma noção melhor para onde está caminhando em termos de escolhas o trabalho do Zubeldia. É claro que se vier acompanhado de resultados, né, resultados positivos, certamente vai estar tudo bem, independentemente de qualquer coisa. Para a gente finalizar aqui, vou colocar para vocês porque está aí Dia das Crianças, né? Dia das Crianças e na Golcase tem muita promoção. Vou colocar na tela para vocês aí, você que não garantiu. Dá tempo ainda, dá tempo. Presente pode chegar um pouco atrasado também, se for o caso. Garrafinhas da Golcase, copo térmico, capinhas de celular, que nunca é demais. Você pode dar uma capinha aí para quem você gosta. Você leva 2 para casa, paga só uma. E tem uma infinidade de opções e de produtos personalizados, inclusive de Germancano, de Fábio, tem uma linha especial, e eu tenho falado muito dessa aqui porque realmente é muito bonita, né? Vários produtos aqui personalizados do Fábio, em homenagem aos jogos dele com a camisa do Fluminense. Olha essa capa aqui, cara, que maneiro. Assim, tem vários assim lá, ó. 1.391, você coloca lá a opção, escolhe a sua preferida, paga uma e vai levar 2 para casa. Copo térmico do Fábio esse também, ó. Tem do Germancano, você pode personalizar, você pode colocar seu nome. E as garrafinhas, cara, 169 não. Porque você vai utilizar o cupom JORNADA para pagar muito, muito mais barato. Aqui já está com desconto, mas cupom JORNADA você tem ainda mais desconto. É só utilizar o cupom JORNADA para você em todos esses produtos que estão aqui, tá? Não esquece, o link está aqui embaixo. Tá na descrição, você pode clicar aqui no primeiro comentário fixado também. Tem essa jarra aqui também enorme. Cara, é muito produto e de qualidade, né? Você vai pega aquele mais caro do mercado, você sabe qual é que tem aí no mercado? Dá uma chance para a Golcase e compara a relação custo-benefício, depois me fala, tá? Vai lá, utilize o cupom JORNADA, link, descrição e no primeiro comentário do vídeo. A gente volta com muito mais informações em breve, assim que tivermos. Tamo junto, um abraço, valeu!